Bom, pessoal, boa noite aí, né, todos. Vamos aí dar sequência, né? Nós discutimos alguns pontos, né, relativos a direito tributário, falamos algumas questões a respeito de princípios, falamos também a respeito de determinados impostos, que é para a gente fazer aquela distinção do que seriam impostos, né, contribuições de melhoria, essa figura das tarifas, que são pontos que valem a pena a gente realmente fazer essa questão e para trazer como uma forma de conceituar. Mas eu também queria aproveitar o encontro de hoje para que a gente discutisse um outro assunto que vale a pena a gente também trazer, que é justamente a figura das imunidades tributárias. Né? O que seria imunidades tributárias? Né? Qual seria o conceito que a gente pode trazer para isso? E, na verdade, as imunidades tributárias elas são normas jurídicas que atuam no desenho da competência tributária nas entidades federativas, justamente para impedir a instituição de um tributo sobre determinadas pessoas ou situações. Lembre quando a gente falou, né, o conceito de tributo, normalmente ali no artigo 3º do Código Tributário Nacional, nós sabemos que é possível que a existência de um fato gerador que justifique a existência de uma obrigação tributária pode ser instituído um tributo desde que ele seja instituído por lei, respeitada ali a sua anterioridade, respeitados seus quesitos, não é isso? As imunidades, na verdade, ela é uma proibição aos entes federativos de ser instituído um tributo sobre determinada circunstância, sobre determinadas pessoas ou sobre determinadas situações. Então, na verdade, ela é muito mais uma regra proibitiva no que se refere à instituição de um tributo. As imunidades significam, portanto, uma proibição no tocante à cobrança, à exigência de um tributo, né? Ela realmente tem essa figura. E dessas normas proibitivas, elas são ali utilizadas e são colocadas como imunidades. E aí o que acontece? Se vocês analisarem, por exemplo, a Constituição Federal, no artigo 155 da Constituição Federal, especialmente o inciso 3º da Constituição Federal, no artigo 155, você vai ver uns exemplos de imunidades. Então, assim, se você analisa o artigo 155, ele fala o seguinte: compete aos estados, ao Distrito Federal, instituir impostos. Aí ele vai dizendo sobre o que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos, que é a transmissão de causa-morte, doação, né, as operações da circulação de mercadorias, prestação de transportes. E um desses impostos que pode ser instituído pelos estados é justamente os de propriedade a veículos automotores, né? Então, ali realmente são postos ali, são impostos que cabem aos estados a sua instituição. Agora, o que acontece? Essa regra, ele coloca o seguinte: os impostos sobre os veículos automotores, na verdade, é o IPVA, que nós já sabemos nessa questão, mas ainda assim os estados podem vir instituir ou não. É claro que eles instituem, obviamente, né? O IPVA, que é uma forma de arrecadação, né, dentro disso. É uma forma de arrecadar nesse sentido. Mas se você para pensar, o artigo 150 da própria Constituição Federal, ele vai falar sobre o quê? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ou seja, a partir desse artigo você já verifica que ele está proibindo esses entes federativos. E aí o que ele disse que é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios? Se você olha o inciso 6º, ele vedou a esses entes federativos instituir impostos sobre o quê? Patrimônio, serviços uns dos outros. Significa que a União, Estado, Distrito Federal, município não pode instituir impostos para outros entes federativos entre si. Outra, é vedado eles instituir impostos em templos de qualquer culto, ou patrimônio, rendas ou serviços dos partidos políticos, inclusive as suas fundações, sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos
os requisitos da lei. Olha só, gente, os livros, os jornais, os periódicos e o papel destinado à sua impressão. Essas vedações que estão postas aqui, na verdade, elas são o quê? Proibições, né? Então, é proibido, né, ser instituído impostos sobre essas situações. Se estas situações virem a acontecer, aqui nós podemos falar que incide a regra da imunidade tributária, né? Nós temos ali a imunidade tributária, né? São situações que a gente percebe isso, né? Essas imunidades são umas figuras que são ali previstas em lei que proíbe, né, a instituição, né, desde que atendia os requisitos legais para isso, né? Nós temos essa figura das imunidades tributárias. E aí o que acontece? Fica uma pergunta aqui para vocês, eu queria que vocês já refletissem. Imunidade para isenção é a mesma coisa? É a mesma coisa ou tem diferença de imunidade para isenção? E quanto à imunidade, olha só, se a imunidade ela é uma regra proibitiva expressa, né, significa que o ente federativo ele não pode vir cobrar de você porque a própria lei o proibiu de fazer isso. A isenção, por outro lado, você deu causa a um fato que seria aplicável uma obrigação tributária, entretanto, dentro desse contexto, você é isento, você não, o ente federativo abre mão ali de cobrar, ele coloca essa figura, né? Então, é justamente isso. Há uma distinção entre imunidade tributária, né, e isenção tributária, né? É justamente essa questão, né? Essa é uma figura. A doutrina majoritária e a jurisprudência do STF entende que a isenção é uma dispensa legal do pagamento do tributo. Você é dispensado disso. Ou seja, a princípio, caberia a aplicação da norma tributária, né? Se você olhar essa situação fática, o contexto que está acontecendo, porém, diante de uma norma isentiva que te isentou dela, não vai ser cobrada a obrigação tributária que dela decorreria. É isso que a gente traz dentro desse quesito, né? As imunidades, elas têm uma previsão constitucional. Significa o quê? Imunidade, a previsão desta imunidade, ela se dá de que é uma regra proibitiva que a própria Constituição previu. Diz, olha, a Constituição já diz que você não pode instituir ou cobrar imposto sobre determinadas circunstâncias. Essa significa que não se aplica uma norma tributária. Na isenção, o fundamento dela é um fundamento legal, você é isento, né? Ou seja, às vezes você tem uma isenção, você tem uma diminuição ali, né? Há um fundamento legal. Por exemplo, a gente verifica que nos casos de IPI, por muitas vezes, a gente vê casos de isenção do IPI, né? Como uma forma de estimular ali, em algum momento, a economia, né? Ou seja, há um fundamento legal que te isenta do IPI, mas a norma tributária, ela aplica, só que há uma dispensa legal para a sua execução. Então, há uma diferença entre imunidade e isenção tributária. Essas são as questões que realmente valem a pena trazer um pouco essa distinção. Eu entendo que valeria a pena a gente ter isso. Mas como que a gente pode verificar isso? Olha, o artigo 150 da Constituição Federal, o inciso 6º que nós vimos aí, coloca isso, e o artigo 195, parágrafo 7º, fala o seguinte, que aí já trata da Seguridade Social. A Seguridade Social, ela é financiada por toda a sociedade, né? De forma ali nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos estados, Distrito Federal e municípios, das seguintes contribuições sociais. Então, ele fala lá o que são. Aí, o que é que ele diz? São isentas, olha só o que diz o parágrafo 7 do artigo 195. Ele não fala de imune, ele fala que são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendem às exigências estabelecidas em lei. O que isso quer dizer? Significa que eles dariam causa para uma cobrança, porém, eles estão dispensados de serem cobrados, né? Aí a discussão era justamente isso, né? Ela tem uma hipótese para essa figura, né? A gente tem essa questão.
além disso, gente, vale a gente trazer algumas discussões, né, sobre alguns temas que vale a pena dentro do texto constitucional. Primeiro, é importante nós verificarmos as imunidades que existem relativas às taxas, né? Nós temos que verificar as imunidades relativas às taxas. Então, o que acontece? Se você abre os direitos fundamentais, que são ali os direitos assegurados a nós cidadãos na República Federativa do Brasil, né? Os incisos 34 do artigo 5º, os incisos 73, os incisos 76 e 77, né, pegando o caput do artigo 5º, que lá diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, que são direitos que, ao longo do artigo 5º, vão ser destrinchados em outros direitos decorrentes deles. O que diz o inciso 34 do artigo 5º? Que são a todos assegurados, olha só, independentemente do pagamento de taxas. Olha o que ele diz: o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. A obtenção de certidões e repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Vocês já perceberam que vocês acessando o site dos tribunais, você pega lá a certidão negativa de antecedentes que vocês não pagam nada por isso? Porque é assegurado para vocês essa figura, né? É assegurado isso. O inciso 73 fala que qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular, né? Então, ali, ele fica o quê? Isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência quando vier propor uma ação popular. O inciso 74 fala que o Estado prestará uma assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos, que também, ou seja, gratuidade que o cidadão pode vir receber, e são gratuitos para o reconhecimento, para os reconhecidamente pobres, na forma da lei o quê? Certidão de nascimento e certidão de óbito. Ou seja, você não paga para os reconhecimentos nessa questão. E aí, o que você vai verificar? Esses artigos que eu citei, esses incisos do artigo 2º, do artigo 5º, perdão, esses incisos que eu citei, 34, 73 e demais, eles são incisos que podem ser citados como imunidades relacionadas às taxas, porque você não está pagando, é assegurado pela própria Constituição, o fundamento é constitucional, ou seja, a natureza é uma forma de imunidade em relação às taxas. Ah, professor, quais são as imunidades em relação às taxas? Registro civil de nascimento, de óbito para os reconhecidamente pobres, assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, custas judiciais nas ações de habeas corpus e habeas datas na forma da lei, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos contra a ilegalidade, obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos ou assuntos de interesse pessoal e custas judiciais em ações populares. Essas hipóteses são hipóteses de imunidades relacionadas às taxas. Né? São hipóteses de imunidades relacionadas às taxas. Vale a pena vocês guardarem isso, né? Porque são também imunidades, mas relacionadas a taxas, não aos impostos, né? Então, esse é um ponto que vale a pena trazer, né? Vale a pena a gente ter essa discussão. Mas veja, gente, eu falei para vocês das imunidades asseguradas lá no artigo 150, inciso 6º. Eu falei dessa verificação, né? Primeiro, essas imunidades que estão previstas no artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal, elas são imunidades que se aplicam ao quê? Aos impostos. Não são para todos, somente aos impostos, né? Se aplica nisso. Essa é a leitura que você vai se desprender desde o 150. E, além disso, eventualmente, é que existem imunidades nesses quesitos
que são condicionadas e também verifica algumas imunidades que elas são ali subjetivas. Ah, professor, como assim? Olha, aqui numa das imunidades que são asseguradas são templos de qualquer culto, não é? Então, assim, é vedada a União, Estado, Distrito Federal e municípios instituir impostos, ou seja, impostos eles não podem, taxas poderiam, mas impostos eles não poderiam. Instituir impostos, primeiro, sobre templos de qualquer culto. Queridos, aqui eu vou ter que reconhecer que é uma entidade de culto, né, religiosa para isso. Nesse sentido, já teve discussões nos tribunais a respeito das entidades maçônicas. As entidades maçônicas, os templos maçônicos, eles têm direito a essa imunidade prevista aqui ou não? Nós já tivemos discussões no judiciário a respeito disso, né? Então, vale ali vocês pesquisarem, né? E analisarem esse ponto, né? A pergunta que a gente pode dizer também é outra, gente, e é uma característica dessas imunidades. Eu acho que isso vale a pena que vocês tenham em mente. Essas imunidades que estão asseguradas aí no artigo 150, inciso 6º, elas são tidas como um direito fundamental. Logo, portanto, elas, se sendo direito fundamental como são, elas são cláusulas pétreas. Significa que elas não podem ser objeto de ser abolida da Constituição. Essas imunidades são asseguradas para nós, né? Então, a gente realmente tem esse ponto. E também vale a pena a gente fazer algumas discussões a respeito no seguinte ponto. A administração pública, ela pode se dividir em administração pública direta ou indireta, não é? A indireta é quando ela continua dentro da administração pública, mas é passado, descentralizado, a execução daquilo para um outro ente público, que no caso pode ser autarquias, fundações, né, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Eu pergunto, gente, as empresas públicas e a sociedade de economia mistas, elas gozam das imunidades tributárias asseguradas aqui, no artigo 150? Não. O que acontece? Olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 173. Diz que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. Senão estaria... Veja só, as empresas públicas e a sociedade de economia mistas, elas atuam, além de assuntos estratégicos do Estado, obviamente, a atividade econômica ali, né, baseados em imperativos de segurança nacional, o relevante interesse coletivo, mas ela também, por muitas vezes, ela concorre com empresas privadas, que pagam impostos. Logo, se ela está concorrendo com empresas privadas e há essa questão toda, e ela tem um lucro ali também, ela pode gozar de privilégios fiscais que as empresas privadas não têm? Não, senão estaria tendo uma concorrência o quê? Desleal. E isso não poderia acontecer, né? Isso é um ponto que realmente não poderia vir, né? Nós não poderíamos compactuar com isso. É uma questão que realmente a gente tem que começar a fazer algumas discussões. Eu poderia falar um pouco da peculiaridade da empresa de Correios e Telégrafos, mas eu não vou colocar isso. Agora também, e os cartórios e tabelionatos? Né? Vocês já verificaram a natureza jurídica dos cartórios e tabelionatos? Na verdade, os cartórios eles prestam ali, né, são delegados para particulares, né, a prestação de um serviço público, né, que é ali, né? Então, eu pergunto, eles são imunes às obrigações tributárias? Não. Já que é colocado para isso, né? Eles não têm essa imunidade alcançada extensiva para isso, né? Então, esses são pontos que valeriam a pena a gente fazer essas discussões. Era o que eu queria trazer hoje, na verdade, para vocês. Agora, o que eu queria que vocês pesquisassem é o que são imunidades condicionadas que podem ser colocadas aí.
Isso é o que eu queria que a gente deixasse aí para que vocês pesquisassem, né? O que são as imunidades condicionadas, que estão previstas também no artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal. Como que funciona essas imunidades condicionadas, né? E o que eu queria deixar para vocês, a título de discussão mesmo, de debate, e valeria a pena para isso, era que vocês fizessem um resumo, um breve resumo, a respeito sobre imunidades e isenções, né? Explicando e também comentando caso a caso de uma ou outra, conceituando o que são as imunidades, conceituando o que são as isenções, e trabalhando as hipóteses que existem, né, que são previstas, né, dando exemplos de imunidades e de isenções, inclusive, né, podendo se aprofundar numa ou outra imunidade ou uma ou outra hipótese de isenção. Eu gostaria que vocês fizessem um resumo, 2 laudas sobre imunidades e isenções, né, imunidades tributárias e isenções, né? Eu gostaria que vocês verificassem isso e, uma vez estipulando isso, comentando as hipóteses cabíveis de imunidades, as hipóteses de isenções, para que a gente possa aí, né, ter uma leitura mais interessante. Inclusive, né, se possível, já quiser falar um pouco das imunidades condicionadas, elas ajudam a respeito disso. Pode ser?